Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Histórias que Inspiram. Eu me chamo André. Inspire-se em história e transforme-as em ações. Eu me chamo Cláudia. Então hoje nós vamos discutir um tema muito importante que é crianças e adolescentes com atraso no neurodesenvolvimento. E para nos ajudar nesse assunto, nós temos aqui conosco duas convidadas mais que especiais, né, que até fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada. Foi 2 anjos que Deus colocou no nosso caminho. Então apresento a vocês, né, com muita alegria e muita satisfação de tê-la aqui conosco hoje, a Andréia Lemos Capuani de Moura. Ela que é psicóloga formada pela Uniarp, pedagoga pela UNC. Também ela é especialista em pedagogia clínica institucional, formação na neuropsicologia pelo Instituto WP, especialista em autismo pelo Instituto CBI, treinamento em TEACH, né, pela Universidade Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e entre outras especializações, e também ela que é psicóloga, diretora técnica e supervisora da Clínica Amplia Integrada, que é lá de Chapecó. Seja muito bem-vinda, André. É uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Obrigada. Eu é que agradeço o convite. É uma alegria imensa, gigante estar aqui, fazer parte desse momento, fazer parte desse projeto, né? Que tenho certeza que vai modificar e vai trazer muita informação de qualidade para todas as famílias que precisam. É isso que é o nosso objetivo. Certamente. Também temos aqui conosco a Ilse Chiarello. A Ilse é graduada em Letras, mestrado em Educação pela PUC do Paraná, experiência em ensino fundamental como professora e diretora de escola. Atuou no ensino superior e na gestão universitária da UNC e da Uniarp. Seja bem-vinda, Ilse. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. O prazer é meu, agradeço o convite, me sinto feliz de estar aqui e se puder contribuir de alguma forma para as famílias poderem ter um esclarecimento, a gente fica muito mais feliz. Muito bem. E antes de a gente continuar, a gente queria agradecer também as pessoas que contribuíram para que isso se tornasse possível, que ajudaram de uma forma ou de outra. Então, a Daniela Tombini, né? Na pessoa da dona Daniela, do seu José Tombini, muito obrigado, é o nosso agradecimento. Também a Clínica Liberté, Clínica Integrada da nossa querida Ingrid Seron, né? Muito obrigado, que é a Clínica de Psicologia, Terapia Cognitivo-Comportamental, Terapia ABA, Neuropsicologia, Avaliação Psicológica e Neuropsicológica, Psicopedagogia, Nutrição, Nutricionista Materno-Infantil e Terapia Ocupacional. E também ao nosso amigo da fábrica de sofás, o Marcos Ardo, também 27 anos de experiência também, que contribuiu para a realização desse nosso primeiro episódio do podcast Histórias que Inspiram. Então vamos lá. Eu queria fazer começar o questionamento assim, referente a quando você tem esse problema, né, de crianças e adolescentes com atraso no neurodesenvolvimento, os sinais precoces que os pais e professores devem observar nessas crianças que possam apresentar esse atraso no neurodesenvolvimento. Quais seriam os sinais ou tem alguma maneira, o que você pode notar de diferente que possa estar acontecendo, que desperte algo assim? Então, esses atrasos, eles se manifestam geralmente já lá na primeiríssima infância, né? Lá na primeira infância. São atrasos voltados, relacionados às áreas de comunicação, o desenvolvimento psicomotor, ou seja, também uma criança que tem atraso de linguagem. A gente tem infelizmente, nós temos uma fala muito frequente, inclusive de profissionais da área da saúde que atendem essas crianças, porque a gente sabe, né, quando nasce um bebê, todo aquele acompanhamento pediátrico que precisa ser feito, né? Então, nós temos ainda uma prática muito comum, infelizmente, que é esses profissionais da saúde dizerem, né, relatarem que cada um tem o seu tempo, né, e acabar esperando, né,
ou porque o pai era assim também, ou a mãe também foi assim, teve esses atrasos, e aí isso acaba trazendo um prejuízo bastante sério na vida dessas crianças, porque quanto mais tarde você inicia o tratamento, mais dificuldades você vai, mais lacunas você vai ter, né? E a gente chama que nós temos hoje, dentro da neuropsicologia, dentro da neurociência, nós sabemos que as crianças, elas têm as janelas de oportunidade que nós chamamos. São as idades, ou seja, os primeiros 3 anos de vida, onde tem, eu digo que o cérebro funciona como uma esponja. Todos os estímulos que forem direcionados para essa criança, eles vão ser muito melhor absorvidos nessa faixa etária. Não que depois isso não seja absorvido, mas é mais difícil. Então, atraso de linguagem de comunicação, dificuldades sociais, atraso para andar, atraso para engatinhar, né? Quando chega na escola, sempre também a escola acaba sendo um grande divisor de águas, porque lá na escola as professoras, elas conseguem, tiveram na sua formação essas questões de fases do desenvolvimento, elas conseguem identificar nessas crianças os atrasos. Atraso para aprender, né? Atraso, o que a turma faria, essa criança acaba não fazendo. Então, esses são questões que a gente pode observar em relação ao desenvolvimento. Até porque às vezes as mães de primeira viagem, assim, né, André, como o primeiro filho, se é o segundo, ele já compara. Diz que não deve ter, outro mito, que não deve comparar os filhos da gente com os filhos dos outros ou com os mesmos irmãos, né? Mas eu acho uma coisa importante isso, sabe? Porque você pode ver através do que uma criança faz e o teu não faz, você pode ver já um sinal, uma sinalização. Com né? certeza. Mas como for uma mãe de primeira viagem, que ela não observou isso dentro do contexto escolar, daí que ela vai para a escola, daí como o André falou, os professores vão ter essa visão de perceber que a criança é um pouco diferente das demais. Como que é a abordagem junto à família dessa criança? É verdade. Muitas vezes o pai, quando espera, a família quando espera um filho, ela nunca espera que esse filho não tenha o desenvolvimento esperado. Então, quando às vezes os pais nem percebem que a criança tem isso, só vai perceber lá na escola quando a criança tem que ir avançando as etapas. Então, a primeira reação dos pais quando a escola percebe e comunica é um pouco de frustração. Assim, aquele sentimento de, até alguns teóricos chamam de luto da família, pelo fato de a escola dizer que o filho tem uma deficiência. Então, o primeiro passo é conversar com os pais e elucidar, porque, na verdade, se ele tiver clareza daquilo que o filho tem, qual é o problema que o filho tem formas de trabalhar e fazer com que a criança se desenvolva. Claro que ela vai ter o ritmo próprio. Então, o que a escola faz? Ela tem primeiro que preparar os pais. E aí ela pode começar um trabalho para ajudar essa criança a se desenvolver no ritmo dela. Até sinalizar, né? Porque quando você está lá no ambiente escolar, você tem um parâmetro. Não que você vai comparar, mas você tem um parâmetro que algo não está de acordo. E muitas vezes nem é um transtorno, nem chega a ser uma deficiência, nem chega a ser um transtorno, mas um atraso global, né? E que quanto antes detectar e quanto antes avaliar e intervir, né, melhor vai ser. O que a gente sempre pensa é qualidade de vida para essa criança e para essa família, né? Então, esse acolhimento é importante da escola, né? E é muito importante que a família aceite isso, porque se a família não aceitar, é difícil da escola trabalhar, porque a escola tem que trabalhar junto com a família. Então, você vê muito assim, você e o seu Andréia mesmo no teu consultório, a negação de famílias que tenham essa negação do problema. E qual a dificuldade daí de trabalhar com essa criança? Acho que vai ser mais difícil de trabalhar com essa criança do que uma família que tem aceitação, né? Da minha experiência ali no colégio, nós tivemos pais que não aceitavam e não admitiam que o filho
tivesse algum problema. E aí a gente, então, solicitou que fosse procurar um profissional, né? Um psicólogo, para que ele pudesse dar um laudo, aplicar os testes ali, para que os pais ficassem tranquilos. E a partir daí, depois desencadeou. Mas existe essa frustração e, essas vezes, essa resistência dos pais em aceitar que o filho tenha uma limitação. É que, como você comentou antes, né? Para os pais, né? O filho tem que ser a perfeição, a né? perfeição. E idealiza. É uma expectativa e é normal. Isso faz parte. É uma expectativa. Ninguém, né? Isso faz parte do nosso processo, né? A gente acolhe, a gente compreende, né? Que não é uma caminhada fácil, porque a gente, né, com todos esses anos que a gente tem nos relacionando com esse público, a gente sabe que não é um caminho fácil, né? Primeiro, você tem que alinhar as tuas expectativas. Então, a gente tem uma expectativa e a gente vai ter que alinhar a partir do momento que não é aquilo que a gente imaginava que fosse. E aí vem o medo, vem a insegurança, vem o preconceito, né? A preocupação se o meu filho vai dar conta desse mundo, como é que esse mundo vai receber o meu filho, né? E assim, como pais, eu sou mãe também, a gente sabe que a gente quer um outro caminho para o nosso filho, né? A gente não quer um caminho de sofrimento, né? A gente sabe que tudo que a gente quer, que a gente deseja. E aí a gente vai ter que alinhar tudo isso, né? E a gente sabe que é difícil, porque é tudo muito trabalhoso, né? A aceitação da própria família, primeiramente. Né? E a dificuldade, às vezes, do pai aceitar, dos pais aceitarem, é por eles não saberem como trabalhar essa criança. Como lidar. No momento que você dá esse esclarecimento, você instrumentaliza os pais para fazer o trabalho junto com a escola, desaparece essa rejeição. Essa insegurança, né? Esse medo. Pelo menos a experiência nossa mostrou isso, que ficou tranquilo o trabalho. Mas e qual seria, por exemplo, a família ou a escola identificou algum sinal, né? Que não seja normal, vamos dizer assim, ou começa o esperado, aqui, né? O esperado, ou ficar porque o outro faz, o meu não faz, né? Qual seria, assim, o primeiro profissional a ser encaminhado? Geralmente, né, até por uma questão de ter um pouco mais de tato, de lidar com as famílias, a gente sugere sempre uma avaliação neuropsicológica, né? Essa avaliação neuropsicológica, ela vai traçar um perfil cognitivo dessa criança, desse adolescente, até mesmo adulto, né? E aí essa avaliação, eu costumo dizer que muitas pessoas têm medo. Eu já tive famílias que fizeram todo o processo de avaliação e não foram buscar o resultado. Medo de saber a verdade. Não foram buscar o resultado, né? E simplesmente, né? Acho que não tem ainda estrutura, né? Lidar com o emocional do pai. Lidar com isso, com o emocional, né? dos pais. E feita essa avaliação, eu sempre costumo dizer que muitas pessoas têm medo, acham que essa avaliação vai rotular. Não, eu não vejo. Eu vejo a avaliação como uma luz que vai iluminar esse caminho e vai te mostrar qual é a direção, para onde ir. Porque é muito difícil você receber uma notícia de que teu filho está com atrasos. Meu Deus, e agora? O que é esse atraso? Por que é, né? Ele não vai ser igual aos outros. Isso, já tem todo esse processo. E aí, o que eu vou fazer? As famílias ficam totalmente desesperadas. E a função da avaliação, ela é indicar qual é o caminho que essa família vai precisar seguir, né? Para que essa criança, para que esse sujeito possa ter intervenção adequada para ele. Mas esse que é o objetivo principal desse nosso podcast é justamente esse. É por isso que temos aqui nas duas áreas, tanto pedagógica, né, quanto neuro, né, psicológica, é mostrar isso para os pais, mostrar esse caminho, aonde ir, né, como fazer, para não ter esse medo, né, essa emocional,
Porque não é muito fácil, né? Trabalhar tudo isso. Com certeza. Mas se você está amparado, né, Cláudia? E hoje, assim, a gente vê que isso, antigamente, não sei se em estatística seria a mesma coisa de hoje, mas hoje é muito mais observado essas questões, né? Não sei se é isso ou realmente tem mais casos. Mas, enfim, assim, é muito novo isso, né? Antigamente, a criança é igual o pai, igual você disse, né, André, é igual o pai, vamos deixar assim, ela tem o tempo dela e as coisas caminhavam. E hoje isso, assim, é cobrado da escola, é cobrado da sociedade e tal. Então, é uma questão bem nova. E talvez o medo dos pais exatamente seja esse, né, também, né, pelo desamparo que ele... Por falta do conhecimento, sei lá, né? É uma grande desamparo pergunta, né? na escola, por exemplo. Agora, tal, meu filho não consegue acompanhar. O que vai acontecer com ele dentro do contexto escolar? Como que ele vai ser assistido? Quais os caminhos? O que eu vou fazer? É turbilhões de preocupações que vem na cabeça. A gente sabe porque a gente fala por experiência, né? Nossa, assim, de vida mesmo. Então, essa dificuldade. E a escola, Ilse, assim, hoje, pergunto para Ilse, porque ela está mais dentro do contexto, assim, quais as iniciativas, quando isso acontece, assim, quais os direitos que essa criança tem no ambiente escolar? Na verdade, hoje nós, graças, né, à luz de algumas pessoas, nós temos as legislações que prevêem o atendimento especializado para essas crianças, né? Então, essas crianças estão amparadas por lei. E a escola, como um ente social, ela tem que tomar atenção e dar sequência e aplicar estratégias que sejam adequadas para essas crianças. Então, quando existe esse aluno que tem essa deficiência, a primeira coisa, você fala com os pais, você orienta, mas tem por trás de tudo isso uma legislação que ampara essa criança, né? Independente de ter laudo ou não ter, Exatamente. né? Ela tem que ser atendida. Eu não vou atender essa criança porque ela não trouxe o laudo. Ela tem direito, né? Então, eu acho que hoje seria até um pecado a gente na escola virar as costas e não fazer esse trabalho para desenvolver essa criança. Então, não tem necessidade de se ter um laudo? Não. A obrigatoriedade do laudo não existe. A criança apresentou dificuldades e atrasos, é a obrigação da escola, né, dar todo o apoio que essa criança necessita para o seu desenvolvimento pleno. Mas não necessita de laudo. Mas ela pode encaminhar ou sugerir que seja procurado um profissional? Pode. Qual profissional procurar? E daí para o profissional diagnosticar através de um laudo. Fazer a sua avaliação. Geralmente, depois dessa avaliação neuropsicológica, a gente sempre costuma dizer que a gente indica sempre primeiro uma avaliação neuropsicológica porque ela é menos invasiva do que você dizer que tem que procurar um médico. Parece que quando a gente fala de procurar médico, as pessoas pouco se assustam. Então, e eu acho que já vai com uma avaliação pronta, isso já vai ajudar o profissional médico a ser mais assertivo no seu diagnóstico. Você vai precisar de alguma medicação, você vai precisar de intervenções muito específicas. Então, uma avaliação neuropsicológica, ela é norteadora, né? E feito isso, claro, a escola pode sugerir, né? Mas tem essa questão da legislação. Eu costumo dizer assim, nós já temos mais de 10 anos, né, Ilse, de caminhada de legislação. Eu acho que o ponto já não é nem mais discutir legislação. Não. Agora, não dá para a gente ficar muito nessa discussão, né? Temos lá no papel, temos aquilo que as leis que amparam. Eu penso, enquanto profissional, porque eu sou pedagoga também, eu tenho 25 anos de sala de aula. Então, eu vivenciei sala de aula. Eu sei como que é uma sala de aula. Então, eu falo isso que para as pessoas não dizerem que eu sou psicóloga e que eu não sei da realidade, né? Eu sei, eu tenho muitos anos de mão na massa. A gente sabe das dificuldades, dos desafios que nós temos, né? Mas a gente estava conversando ali sobre a questão de empatia, né? Então, eu acho que não tem mais que se discutir lei, é lei, né? Eu penso que é colocar em prática, né?
Já passou da hora de colocarmos em prática aquilo que a legislação prevê. E essa legislação, Andréia, só para fazer um parênteses, ela é tanto na escola pública quanto na escola privada, né? Ela E rege a educação. Então, laudo, até porque tem pessoas que não têm condições de ter um laudo muito Exato, específico, de repente, exato. né? E, infelizmente, no SUS, no sistema, né, a gente ainda tem que pensar nisso, né? Nós não temos avaliação neuropsicológica. Mas a criança mesmo assim vai ser assistida, né? Exato. Ela precisa Né? desse Se ela atendimento. precisar de uma avaliação neuropsicológica, nós não temos no Sistema Único de Saúde avaliação neuropsicológica. E quando temos, é um profissional para 50 crianças, 100 crianças que estão numa fila. Vai demorar Quando muito. tem, e não é todos os lugares que tem, né? Então, temos uma caminhada grande, Entendeu? mas eu vejo assim que não dá para a gente ficar pensando no que falta. A gente tem que começar a pensar no que nós podemos fazer. Exato. E é isso que não está acontecendo, que eu não vejo acontecer. E uma porque nós comentávamos antes ali também, né? Que para fazer todo esse movimento, a pessoa tem que sair da zona de conforto. Tem que né? sair da zona de conforto. É simples, não é algo, mas dá trabalho, né? Dá Exige trabalho. energia, né? Exige. É muito mais fácil na escola você trabalhar com aquele aluno que vai bem, que não precisa quase da tua ajuda. Aquele aluno vai por conta, mas é aquele que precisa de um atendimento especializado, de uma atenção especial, aquele ali que precisa da escola. Aí o profissional vai fazer a mais diferença. né? E ainda, eu aí que vai penso fazer. que é aí que está a nossa verdadeira função enquanto educador. Exatamente. Porque os alunos que aprendem, que são autodidatas, que Vão aprendem o sozinhos, conteúdo, eles vão. sozinhos. A gente só vai direcionando. Então, eu acho que o verdadeiro sentido da nossa profissão enquanto educador é encontrar uma forma de dar acesso à educação, e eu digo isso porque as crianças não vão para a escola só para socializar. A gente tem uma questão aí para nós conversarmos de que incluir basta. Eu ouvi isso de vários profissionais, inclusive da área da psicologia. Ah, mas ele está aqui, está socializando e está ótimo. Não é. né? Não. A função da escola, ela é dar acesso ao conhecimento. Esses alunos, essas crianças, eles têm direito a ter acesso aos conteúdos, eles têm direito, é um direito deles. Eles não estão lá só para socializar. E nem isso acontece. Não. Nem isso É acontece. muito bonito isso tudo na teoria. Uhum. Porque a prática da inclusão e da socialização é muito É diferente. É difícil. É muito diferente e a gente, quanto família, sofre muito de ver os filhos da Com gente numa certeza. situação assim. Essa é uma dor, né? É uma dor porque muitas vezes, é como você fala da socialização dela estar ali, mas é um indivíduo, né? Cada indivíduo é um indivíduo. É uma pessoa. É uma pessoa. E às vezes, eu na minha vida escolar, teve professores que me marcaram, que eu lembro até hoje, que fizeram diferença na minha vida, E no como meu tem, aprendizado. Né? Assim como a Ilse, né? Quando a gente conheceu ela, que a gente... ela foi um anjo na nossa vida porque ela mostrou o caminho. E esse papel da escola, ela fez lá na Uniarp, quando a gente começou lá. Então, para nós, fez a diferença. E de lá já conhecemos a Andréia, né? Você que está aqui hoje conosco, e que também já deu uma luz no fundo do túnel. Aí a família se motiva e vê, não, mas tem solução. Tem pessoas facilitadoras desse processo. Uhum. Né? Então, isso dá um conforto no coração do pai, no coração da mãe, né? E para a convivência familiar e no ambiente escolar, né? E na própria sociedade. E eu vou pegar aí uma palavra que você usou agora. Nós precisamos ser facilitadores. Facilitadores, né? O caminho já é cheio de obstáculos Árduo. e de barreiras. Por si só, ele já é, né? Então, sejamos facilitadores. Mas se a gente for olhar, tem pessoas que fazem questão de ser dificultadores, né? Porque facilitar se podemos dificultar. Exatamente. Então, todos podem aprender. E isso tem que ser, né? Ficar muito claro nesse encontro, já que estamos falando. Esse é o objetivo. Todos podem aprender. Todos conseguem aprender. Só a gente tem que saber como. A maneira, né? Como que você vai Como? despertar naquela criança, que vai atingir, que você vai chegar nela
para você liberar nela aquela mágica do aprender, porque quando você está lidando com criança, é a coisa mais linda que tem é quando a criança descobre, quando ela internaliza aquele conhecimento. E é isso que eu acho que é a coisa mais preciosa para o professor. E todos têm o direito de viver esse momento. Quando ele consegue fazer aquilo que antes ele não sabia fazer. Isso aí é o papel da escola. Ela tem que correr atrás, não é a família junto com ela, mas a escola tem essa obrigação. É que, é claro, cada profissional dentro da sua área, né, ele tem que ver a importância do trabalho dele e a diferença que vai fazer na vida daquele indivíduo, né? A diferença que vai fazer na vida daquela família, né? Então, aí que tá a grande virada de chave, né? Porque até para criança, para família, principalmente para criança ou adolescente, né, que tem essa dificuldade, deve ser um peso, né? Ela saber que vai ter que ir para a escola, vai ter que ir para um ambiente que às vezes muitas vezes hostil, né? Muitas vezes ela já é rotulada como a diferentona ou diferentão, né? E então a inclusão, daí ou a própria escola trabalha, né? A família trabalha, mas e daí às vezes tem o convívio com os colegas. Então, vocês pensa que um atraso, né, no neurodesenvolvimento, uma dificuldade de aprendizagem, não precisa nem ser um transtorno. Ela vai acarretar aí dificuldades e lacunas e transtornos em todos os aspectos da vida dessa criança, inclusive as relações sociais, né? Inclusive a forma como ela vai manter essas amizades, essas relações, e a escola é um ambiente social. Com certeza. Sim, né? Eles ficam a maior parte, quando não tá com a família, a maior parte na escola. Exatamente. E olha, a gente falou da resistência dos pais, da negação dos pais, mas há profissionais da educação que negam também. Porque é muito mais fácil você pegar, se fosse o caso, uma classe homogênea, você passa aqueles conteúdos que o professor fica preso naqueles conteúdos, e a criança que não consegue acompanhar aquele ritmo vai ficando para trás. Isso aí já é uma forma de agressão. Com certeza. Talvez tanto com o professor, né, que acho que é um personagem fundamental, né? Ele é modelo. Ele tem que agir com aquilo que cabe ao professor institucionalmente, mas também ele tem que agir com o coração, eu acho. Uma coisa que essa semana eu estive numa cidade no Rio Grande do Sul trabalhando com os educadores, né, do município e do estado também. E uma coisa que eu falei ontem e que agora eu acho que é pertinente a gente colocar: não existe aprendizagem sem vínculo. É isso mesmo. Seja com crianças típicas, seja com crianças atípicas. Nada nessa vida a gente consegue sem vínculo. E na nossa profissão enquanto educador, se eu não tiver vínculo, eu não tenho absolutamente nada. Nada. E como é que eu crio vínculo? Como que eu crio vínculo? Eu tenho que criar vínculo com as crianças que estão ali aprendendo comigo, ficando comigo ali durante 4 horas, ou às vezes, 45 minutos. Sem vínculo não existe aprendizagem. É porque é muito fácil para a mãe ser amorosa com seu filho lá, porque é seu filho, seu sangue. Agora, você pegar uma criança problema, uma criança com aquela síndrome lá do desafiador lá. Com TOD. Não é fácil. Não é fácil. Você tem horas que você tem que respirar fundo. Mas e você tem parte. Que amar aquela criança, mesmo com a dificuldade que ela traz para a sala de aula. Então, assim, se o professor não souber, não for esse educador de verdade, ele não consegue fazer o trabalho. Aí vem o amor pela profissão, né? Pela profissão. E colocar, o dinheiro em segundo plano. Exato. E eu faço isso porque eu amo se não isso. for assim, como ele você não estava nos consegue. comentando ali, né? Que você sempre fez o que você amou fazer na tua vida, né? Então, eu acho que é aí que é a primeira... A gente sabe que tem dificuldades, que não é fácil, né? Mas quando eu escolho essa profissão, eu escolho o que vem, os desafios, né? O ônus e o bônus. São os desafios de toda a profissão. Então, a gente sabe que a gente vai precisar sair dessa zona de conforto, né? Porque as pessoas são diferentes.
né? E aí que entra aquela história, né, Ilse e Andréia, você fazer a vida de uma pessoa diferente. Você ter sido importante na vida de uma pessoa que chegar lá um dia e dizer, eu lembro da Andréia, eu lembro da Ilse, que foi a pessoa que mudou a minha vida, Então, acho que tudo isso vale a pena, né? O que vale a pena na profissão, né? Você acrescentar alguma coisa positiva na vida desse aluno, desse aluno, né? Desse adolescente, né? E nessa caminhada, né? Nessa caminhada de descobertas, né? De constatações, de tudo isso, quais os profissionais que deveriam ser envolvidos em tudo isso? Você falou ali, né, Andréia, no Neuropsicologia, isso, né? e além disso, o que mais? Vai além disso, não? Vai além, né? A equipe pedagógica da escola, quando vem um diagnóstico, né? A coordenação, enfim, uma professora de apoio, mas aí um médico também, que acaba acompanhando o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente ao longo do tempo, né? E tantos outros profissionais que forem necessários aí, porque essa avaliação neuropsicológica, ela já vai aí te dar um encaminhamento do que seria interessante essa criança ter de intervenção. Mas essa avaliação, ela vai dizer exatamente qual é a dificuldade, ou ela vai mostrar um caminho para você investigar para frente? Geralmente ela mostra um caminho, né? E junto com os outros profissionais, a gente dá o diagnóstico, né? Um diagnóstico ele é feito sempre por uma equipe multidisciplinar, né? Dependendo das queixas, dependendo das dificuldades que aparecem nessa avaliação, a gente costuma dar uma hipótese diagnóstica, né? E aí, junto, a gente investiga, junto com o médico, junto com o fono, junto com o terapeuta ocupacional, enfim. Até porque tem coisas que se parecem muito. Muito. Aí já, o que é o que está na moda agora, que muitos faz o laudo, é TI, né? Autismo? Autismo. Acontece alguma coisa, vai lá o laudo. De atenção. Atenção. TDAH. TDAH. Isso aí, obrigado. Me fugiu agora. TDAH, né? Vai lá, TDAH. Mas então tem sintomas ou situações que são parecidas, não tem? Muito parecidas. Gostaria que você muito parecidas. falasse um pouco disso, assim, Por isso que a importância de uma investigação bem feita, de um profissional capacitado, de um profissional que tenha experiência. A gente não tem que ter experiência só com crianças, por exemplo, com autismo. Eu tenho que saber o que uma criança sem autismo, né, quais são os marcos do desenvolvimento, o que é esperado, né? Por exemplo, TDAH e autismo têm sintomas muito parecidos. Não existe um marcador biológico que a gente chama para fazer um exame e vai aparecer que tem. É mesmo pelo perfil mesmo de uma avaliação neuropsicológica. Autismo, TDAH são condições que a gente precisa, que são clínicas, investigação clínica. Né? Como que faz essa investigação? Com testagens, com testes padronizados, escalas, questionários, entrevistas. Ele tem que atingir um nível, né? Isso. Mas isso é numa consulta que faz isso? Não, uma avaliação neuropsicológica, ela leva em torno, hoje, assim, cerca de 8 a 10 sessões, uma avaliação. E ela é feita com o sujeito, né, num ambiente clínico, para essas testagens, e para essas tarefas que a gente cria também, com a família, que responde várias escalas para a gente, e com a escola. Entrevista com a escola responde também alguns questionários e escalas. Então, é um trabalho de muitas mãos. E feito toda essa investigação, aí a gente encaminha para um profissional médico para que ele possa avaliar se ele vai concordar ou não com a hipótese diagnóstica,
né? Se ele precisa de mais alguma testagem, Questão de medicação se também. precisa de medicação. Tem criança que Neo- precisa, né? Um neuropediatra, um neuropediatra, psiquiatra infanto-juvenil também, Mas isso vai sair tudo dessa dessa avaliação. avaliação. Então é muito importante essa Ela avaliação. é importantíssima. Fundamental, né? Fundamental. Viu, Andréia? Mas e as pessoas, assim, hoje, que a gente tem hoje uma diversidade de classes econômicas, né? Sim. Então, ele não tem esse laudo para escola, mas nenhuma forma dessas na rede pública, assim, ampara essas crianças? Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Olha, geralmente as pessoas têm judicializado para conseguir essas avaliações. Quando não consegue, quando não tem profissional na rede, né? Eles precisam judicializar e aí o Estado tem que encaminhar. A prefeitura também, né? Precisa encaminhar e encontrar um jeito, encontrar uma clínica, encontrar um profissional que faça Mas a lei essa- ampara eles. que faça essa avaliação. Se ele tem uma solicitação médica, que ele precisa de uma avaliação neuropsicológica, né? E não tem, a família não tem condições, né? Ela pode procurar o Estado, que é dever do Estado providenciar. E essas crianças, assim, eles... qualquer tipo de síndrome ou de atraso neurológico, eles têm direito a frequentar uma escola convencional? Regular. Regular? Uhum. Né? E todos têm direito a participar do AEE, que é a Sala de Atendimento Sim. Educacional Especializado. Isso toda escola é tem lei, que ter? toda escola tem que ter. Isso é por AEE lei. quer dizer o que é a sigla? Atendimento Educacional Especializado. Nós tínhamos ali no... eles temos ali têm, no né, colégio. A nossa história começou aí, no né, colégio Ilze? de Foi onde Educação, foi começou, aí o né? Andréia. A Ilze e a Na Andréia. verdade, quando eu assumi a direção ali, nós não tínhamos nada organizado nesse sentido. Era feito um trabalho assim muito sistemático, né, Andréia? Você lembra? E aí eu disse, mas não é possível que seja assim, um número grande de crianças, e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu fui atrás e me baseei nos conhecimentos dela, que nos deu as consultorias, e a gente teve assim, o total apoio da administração da universidade. Porque na Que época, bacana isso, né? É muito bacana. A gente expôs para eles e eles nos deram todo o suporte financeiro, permitindo contratar uma psicóloga, montar uma sala de apoio, comprar material. E essa psicóloga que foi ali, ela tinha muita boa vontade, ela trazia coisas dela, acrescentou e iniciamos um trabalho. Mas o ponto Que é a Ingrid, né, da Clínica Liberté. Então ela começou, nós começamos primeiro orientando os pais, os professores, e fomos conversando até estruturar o trabalho. Quando o trabalho estava estruturado, a criança que antes resistia a ir no AEE gostava de ir porque ela se sentia valorizada. Então, veja, quando em outra situação a criança se sentia retraída, quando ela iniciou esse atendimento sistemático, a criança ia com prazer, porque era um prêmio para ela estar ali e ter aquele atendimento, né? E tivemos muito sucesso nisso. E depois, quando que o trabalho começou, nós fazíamos o repasse, o feedback para os pais. Então, era um trabalho contínuo que a escola, o psicólogo, o médico, a criança e a família. A questão dos professores auxiliares também, né? Nessa época aí. Sim, tinha os professores auxiliares. Então, quer dizer, não tinha como dar errado, né? A criança tinha um suporte bacana. Foi assim, onde iniciou, né, essa questão dos professores auxiliares. Foi nesse trabalho Foi que ali. vocês Uhum. começaram, né? Nossa, foi a menina dos nossos olhos, aquilo ali, para poder ajudar as crianças que tinham algum tipo de deficiência, porque não é justo você trabalhar com aqueles que, né, que têm o desenvolvimento dito como normal e deixar os outros para trás. E dentro também desse assunto ainda assim, eles têm direito, essas crianças, tanto independente da rede pública ou privada, de ter um ajuste no currículo, como que chama, Andréia? Uma adaptação Isso, curricular. uma adaptação curricular, né? Eles têm direito a isso também, né? Tem direito a um plano de ensino individualizado, tem direito a atividades acessíveis, né, adaptadas. Quando necessário, tem direito a um currículo adaptado, né? Só que a gente se depara muito
como fazer isso. Exatamente. É a grande Era a minha pergunta. próxima Como pergunta. fazer. É. o Até para a escola é como. difícil, né? É doutora? difícil. Mas a gente sempre acha um jeito de... As provas, né? As avaliações. Tem criança que, se você puser fazer a avaliação junto com toda a turma, ela vê o primeiro sair, ela já vai ficando nervosa porque não conseguiu. Então, essas crianças faziam as provas separadas, com 2 professores ali para ajudar a ler as questões, né? O tal enunciado, às vezes, não está claro para a criança. Ele tinha um tempo extra para fazer as provas. Então, tudo isso dava um suporte para a criança, para o aluno. Mas a gente ainda pode ir um pouquinho mais longe, né? Além dessas adaptações que a gente fala de ambiente, né? É adaptar um material, porque o que a gente fala? Quando o Isso material... é difícil hoje, né, André? Isso, quando o material é acessível, essa criança vai trabalhar de forma independente, inclusive. Exatamente. Né? Quando você planeja os níveis de ajuda para ela vai ficando independente, menos ajuda de segundo professor vai ter, mas isso é um investimento em capacitação e formação. Não adianta eu ficar reclamando aquilo que eu falei, que não, mas como fazer? Vou dar um exemplo para vocês, né? Posso dar um exemplo, né? Pode, com Sim, certeza. fica à vontade. Vamos pensar, né? Um adolescente de 12 anos com um diagnóstico de autismo, está no 7º ano, não tem nenhum sistema de comunicação, não se comunica, não fala ainda, né? Está no 7º, no 8º, no 9º ano e não sabe ler, não sabe escrever. O que esse aluno faz lá dentro dessa sala? No né? 7º ano. No 7º ano. Vamos pensar, eu vou dar um conteúdo de matemática, né? Álgebra, né? O que um aluno que não consegue ler e escrever ainda vai fazer? Adianta eu dar o livro didático para ele e trabalhar a álgebra com ele? Vai ser um pesadelo. Mas não tem lógica. Só vai frustrar mais. E como que a gente faz isso, né? É com uma avaliação pedagógica, uma avaliação acadêmica, qual é a potencialidade, quais são as habilidades que esse aluno tem, o que é que eu posso fazer com ele dentro da sala de aula, o que não é possível eu vou fazer numa outra sala de apoio, num 1-para-1 com ele, né? Trabalhar 1-para-1 com ele, né? Que momentos que eu vou mediar essa socialização, porque não adianta eu largar ele lá no pátio da escola junto com os outros, que isso não é socializar. Exatamente. Né? E como que eu... Mas para isso eu tenho que ter uma avaliação, né? Sem avaliação pedagógica, é difícil, né? E de habilidades sociais da escola. Eu preciso ter um PEI, que é um plano. Qual é o plano que eu tenho? Eu preciso ter atividades adaptadas. Eu preciso ter currículo. Esse aluno é um aluno que precisa de currículo adaptado. Só atividade adaptada não vai dar. Né? No lugar de ensinar álgebra, eu vou ensinar para ele os numerais de 0 a 5. 2 mais 2, né? Talvez nesse semestre ele só identifique de 0 a 5. E tá tudo bem, mas eu tenho um plano, eu tenho objetivos, eu sei aonde eu quero chegar. E quanto tempo eu tenho? Não dá para ficar mais fazendo coisas soltas, sem planejamento. E isso eu falo novamente. Eu não estou falando nada aqui que não é direito desses alunos. Isso tudo está previsto em lei, mas a gente não vê acontecer. E onde as pessoas procuram isso? Tipo, André, eu tenho direito e não estão cumprindo isso com meu filho. Onde que ela vai se dirigir? Nós temos essas leis, né? A LDB. Que é a primeira, né? Que daí tem a lei brasileira da pessoa com deficiência. Depois veio mais uma lei que reforçou a obrigatoriedade da escola em realizar o trabalho com a criança que tem deficiência, fazer a inclusão. Então, tem a legislação, eu anotei aqui, porque números são sempre... Sim, as leis, né? Então, tem uma lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e, posteriormente, a Lei 18.686, de 23, que deixa claro o papel da escola junto à pessoa com deficiência. Então, se vê, aí no próprio estado de Santa Catarina... As escolas recebem essas instruções para realizar a Fundação Catarinense de Educação Especial. Já tem os projetos ali para desenvolver o trabalho de inclusão. Temos essa federação, a fundação,
é uma fundação espetacular. Importante, eu acho que aqui é bem importante a gente colocar, acho não, tenho certeza, é bem importante nós colocarmos que as práticas todas elas devem ser baseadas em ciência, né? Sim, Não é em achismos, não em achismo. né? Então, nós temos hoje já práticas baseadas em ciência, né? Com comprovação científica de que elas são eficientes. A educação precisa voltar a olhar para isso, porque, infelizmente, esse é um ponto muito negligenciado ainda. É que é uma realidade hoje, né? Que está aí bem escancarada, né? E a fundação é um suporte muito, muito legal, interessante. Eles têm trabalhos fantásticos ali para a criança surda, a criança com múltiplas deficiências, a criança elaboração de material, tudo. Do nosso estado. É um orgulho, inclusive, né? E eu, sinceramente, eu desconhecia. Isso. Eles, inclusive, trabalham com as práticas do programa TEACH, que eu tive a oportunidade de fazer uma imersão nos Estados Unidos, quando ainda não se falava tanto na inclusão, ele já tinha. A Fundação Catarinense de Educação Especial já fazia um trabalho magnífico com as crianças para oportunizar a inclusão. Então, lugares para a gente procurar, a gente tem. Né? É que às vezes até tem e as pessoas não sabem ou desconhecem. Como a Cláudia mesmo falou, né? Exato. Então isso o grande objetivo de nós estar aqui hoje é isso mesmo, é Por mostrar mais que isso, a gente né? vive essa situação, mas de repente o nosso contexto seja um pouco diferente, né? Sim. Então eu desconhecia realmente disso, né? Mas é bom para quem está nos ouvindo e que tem essa dificuldade, então agora já tem um esclarecimento, né? É que, como foi falado, é um trabalho de muitas mãos, né? Como você falou. Então, começa na família, a aceitação da família, passa pela escola, passa pelos educadores, passa pelos profissionais da área da saúde. Passa pelos gestores, porque eles têm que ter esse entendimento, né? Que não é uma despesa. Que não é uma despesa, é um investimento. É um investimento. Né? Um olhar diferenciado, né? Um olhar diferenciado. E também a empatia vai levar a esse sentimento, né? Enquanto não tem nada acontecendo comigo, com a minha família, tá tudo certo. E a partir do momento... então, eu acho que esse é o grande sentimento, né? Esse é o que vai fazer a grande diferença de tudo isso, né? Com certeza. Nós sempre tivemos respaldo na nossa universidade aqui. Sim. A gente é testemunha disso até, né? Do trabalho da dona Ilse, quando ela começou lá no colégio de aplicação. A gente foi muito bem acolhido, né? Vou dizer assim, você foi a mãezona lá para nós. Mas nós aprendemos juntos. Fizemos várias, né? E ainda hoje fazemos, né? Mas começou lá naquela época, né? Reuniões, né? Com uma direção, com professores, com profissionais da área de saúde. Era uma mesa redonda toda vez, né? Isso. Bem bacana. Começou isso. lá com esse trabalho, né? Teu lá, então isso foi um legado que você deixou e que hoje, né, vem sendo feito ainda pelo colégio, pela graça de Deus e pela gestão, né? Como você falou, isso é importante, né? A gestão tem que ter essa clareza para dar o suporte, né? A atividade meio, ela ampara a atividade fim, né? Então, quer dizer, a escola, claro, a escola é a atividade fim. Então, a educação é a atividade fim. Então, o investimento ali é a atividade meio. A gente nunca teve dificuldade de ter esse respaldo. Sempre fomos bem amparados. E, Andréia, você não tem um projeto desse Queria que você falasse um pouco da adaptação regular, não é isso? Nós estamos com um projeto lá na clínica, porque a gente sabe que essa é uma grande dificuldade. E aí a gente fala assim, as crianças estão 4 horas lá dentro do ambiente escolar, né? E essas 4 horas, elas precisam ser muito bem aproveitadas, justamente porque são crianças que estão com atraso. Então, a gente sabe dessa dificuldade, a gente entende que falta esse como fazer. Então, por isso eu busquei, não tinha muito tempo, inclusive esse ano, por causa do mestrado, né, que eu terminei. Então, mas buscar uma qualificação, uma capacitação para ser formadora de material acessível, né? Então, até é uma certificação que a gente tem através do Instituto ITARD, com essa adaptação para a gente
saber fazer materiais acessíveis, para saber como elaborar um plano de ensino, né? Porque as escolas ainda não conseguem elaborar um plano de ensino individualizado. Nós temos aí já há vários anos e, assim, há uma dificuldade gigante fazer isso. Então, nós estamos... E a adaptação curricular. Mas muitas vezes nem é falta de vontade, né? É não Não. saber mesmo. É. E é confuso. É isso, entende? Porque você tem ali a situação de estar como fazer do jeito certo, né? Exato. Cada aham. criança é uma criança Isso, e cada então, situação, né? a gente buscou essa capacitação e temos aí esse projeto de levar para as escolas essa capacitação e levar junto, porque o que eu vejo muito assim, ó, o que a gente vê muito, eu sempre, enquanto fui professora, eu via muito, sabe? Quando a gente faz curso, quando a gente faz formação, capacitação, isso vai chegar lá onde tem que chegar, que é o meu aluno. E como fazer isso? Não adianta a gente gastar rios de dinheiro com capacitação e formação se esses professores não tiverem assessoria, isso em qualquer Para área. aplicar isso em né? sala de Para aula, né? aplicar isso em sala de aula, porque é na hora de aplicar que isso vai surgir dúvidas e que vai precisar de apoio. Então, assim, é o projeto de oferecer essa capacitação, essa formação e oferecer junto essa assessoria para que isso realmente faça diferença e chegue lá onde ele tem que chegar, que é o benefício dos alunos na sala de aula. Que é um caminho longo, né, André? É um caminho longo. E eu queria aqui já deixar explícito que nós somos parceiros e no que você precisar, né? Aqui, conte conosco. Tô bem feliz. Conte conosco, com o nosso apoio, né? Com o que dentro daquilo que a gente puder fazer, né? Aqui em Caçador e também em Chapecó, lá com as precisar da gente. bom. Pode contar com a gente. Maravilha. Obrigada. Aham, que bom. Estamos à disposição, com certeza. Temos perguntas, Cláudia? Temos perguntas aqui, ó. A Dirleia é a mãe da Helena. A mãe da Helena, A mãe da muito Helena. bem. Ela quer saber assim, ó, Andréia, acho que é mais para você direcionada essa pergunta. Sobre a variação neuropsicológica que os neuros pedem. Quando, por exemplo, na trissomia, é assim que fala? Trissomia 21? Trissomia do 21, aparece o resultado onde a idade cognitiva é equivalente ao resultado da avaliação, né? Deu lá um resultado na avaliação e, por exemplo, a criança tem 5 anos de idade cronológica na avaliação e tem 7 anos de idade cronológica. Ela pede assim, qual idade é a certa para trabalhar com essa criança? Se ela está trabalhando na idade dos 7 anos, que é a idade cronológica, ela está errada, que ela queria saber qual a idade para trabalhar com essa criança. Então, essa é uma discussão, assim, a gente, na área da neuropsicologia, a gente já não usa muito essa questão de idade mental. Mas a gente utiliza isso para a gente ter um parâmetro, né, de habilidades que aquela criança, você vai sempre partir do parâmetro de habilidades que a criança tem, né, porém sempre voltado, com um olhar voltado, porque é uma criança de 7 anos, né, com um funcionamento cognitivo de uma criança de 5. Isso quer dizer que eu vou ter que partir lá de habilidades de crianças de 5 anos e ir construindo o repertório. Porém, eu preciso olhar para essa criança também com um olhar individualizado, porque ela vai ter áreas na vida dela que vão estar funcionando de acordo com a idade cronológica. Vai ter os dois lados. Vai ter os dois lados. Então, eu vou olhar para o repertório que eu tenho que construir, mas eu vou olhar também para outras questões biológicas. Da vida, daqui a um pouco ela vai estar na adolescência e com uma Exato, idade mais exatamente, infantil, aham, né? Exato, mas o corpo dela está funcionando, Os hormônios. tudo funcionando de acordo com a idade biológica, Mas na questão cronológica, de cognitiva, escola, seria a idade que deu na avaliação. a idade cognitiva dela, de habilidades Você vê a cognitivas. importância de investir na formação do professor. É. Porque a gente se pergunta até que ponto o professor sai das agências formadoras com esse cabedal de conhecimento suficiente para lidar com essas questões. Que muitas vezes, muitos pesquisam, mas alguns não têm essa. Então, eu acho que o grande investimento aqui é no professor. É formação, é Na capacitação. formação. Acompanhamento desse professor, esse professor ter suporte, ter apoio,
Não adianta largar lá, Exato. toma, Sim. né? Exatamente. Não, Vai não chegar é. lá, ele não vai nem por maldade, nem Não, por falta por de não- vontade. por É não por não saber. saber Você tem mesmo, uma né? sala de aula com mais de 20 e 20 poucos alunos aí, uma sala com 35 alunos, né? Você tem que dar que conta de tem muita exatamente. coisa. E às vezes É. o professor até se culpa, fica frustrado, né? Mas eu não Fica, consigo. Fica, É. fica. Mas aquilo ali vai além da vontade do professor, né? Vai além, né? Não é um trabalho assim sozinho, é um trabalho, como diz o título desse episódio, não estamos sós. Tem que chamar pessoas, envolver pessoas. Não ter né? vergonha, né? Não ter vergonha. E trabalhar junto para que tenha um resultado positivo. É bem esse né? o pensamento. É. Tem mais pergunta, Cláudia? Tem uma da Ana Cláudia, que ela é psicóloga do núcleo da Uniarp. O diagnóstico tardio de transtorno no neurodesenvolvimento, no caso de adolescência, implica em quais medidas de intervenção? Para mim? Eu acho que é para você. Tá mais direcionada. Eu acho Que a gente eu até ia falar a respeito desses diagnósticos, né? Muitas crianças são diagnosticadas de forma errada enquanto pequenos. Eu tenho lá hoje adultos ou adolescentes que chegam lá para diagnóstico, para uma avaliação, diagnosticados com bipolaridade, com transtorno, com depressão, com DI. E, na verdade, são outras coisas. Às vezes é TEA, muitas vezes uma criança que foi tratada a vida toda, uma pessoa foi tratada a vida toda como depressão. Chegou lá para mim agora com 42 anos de idade para a gente fazer uma avaliação. É TEA, né? Então, isso implica no quê? Implica em falta de qualidade de sofrimento psíquico para essa criança, para esse sujeito, né? Implica que agora nessa idade, eu vou ter que pensar muito na funcionalidade desse sujeito. Já perdeu um caminho, Já perdeu né? um caminho, né? Hoje, por exemplo, se eu tenho um adolescente com 16 anos lá, né? Eu vou ensinar o que para ele com 16 anos? Coisas que um adolescente de 16 anos precisa saber, né? Pegar um Uber, fazer compra, fazer uma comida. Acho que isso é importante né? deixar claro para os pais Exato, e famílias. vida funcional. Isso aí. Funcional. Ele não sabe ler, não sabe escrever. Ok, a gente vai fazer essa tentativa de ensinar a ler e escrever, porque ensinar a ler e escrever é libertador, traz autonomia. Com certeza. Mas se isso não for possível neste momento, o que é mais emergente? Implica em eu saber o que é prioridade para aquela idade. Não vou ensinar, mesmo ele não sabendo ler e escrever, eu não vou ensinar coisas para ele que eu ensinaria para uma criança de 5 anos. Se defender. E hoje a tecnologia ajuda nisso, Exato. né? Saber contar para mim o que aconteceu em um determinado contexto, porque isso, inclusive, é um objetivo de segurança. Sim. Né? Consegue se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, e o filho não saber contar o que aconteceu? Hoje, com tudo que a gente tem, né? Hoje, antigamente a gente tinha também. Sim. Um adolescente, uma criança não conseguir relatar, né? Isso é importante. Então, implica em eu pensar na funcionalidade, né? Mas Andréia, por exemplo, aí isso que é a grande questão. Eu levo o meu filho ou minha filha num profissional, no neuropsicólogo, onde você falou de profissional. Esse indivíduo que foi lá, você com 40 anos, certo? Ele foi assistido por alguém. Como identificar os procedimentos que foram feitos, foram os corretos? Como que o pai e a mãe podem identificar? Levou lá num profissional e ele não fez a coisa como tinha que fazer, não sei por que motivo. Então, tem como eu trabalho uma muito pista, com pelo isso. menos. Então, eu trabalho muito com isso porque a minha especialidade é autismo, né? E eu trabalho com análise do comportamento aplicada. Então, ela é uma ciência que ela é muito pautada em dados, certo? Então, se eu não mostro dados de evolução, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu sou muito... A minha abordagem, a minha forma de trabalhar, né? A ciência que eu escolhi para trabalhar, justamente é por causa disso. Eu não digo para o pai assim, ele foi bem.
Foi bem é uma coisa Vaga. vaga, pode ser foi bem Que para é o mim. bem? O que é o bem, né? Então, hoje, por exemplo, se eu preciso ensinar uma criança a o que lá, imitar, né? Então, eu fiz tantas tentativas eu fiz 10 tentativas. Das 10 tentativas que eu fiz, 9 ele fez sozinho, ele fez de forma independente, sem precisar nenhum tipo de ajuda. Então, o objetivo Então, tá o aqui, meu né? objetivo é atingido porque eu tenho um critério. Ele tem que acertar 9 de 10 em 4 sessões, em 4 blocos consecutivos de ensino, né? Eu tenho que mostrar dados. Como que eu vou saber se o meu filho está evoluindo e se ele está se essa criança está evoluindo, se está apresentando, se os profissionais me apresentam dados concretos, né, de que ele está evoluindo, se os profissionais me apresentam um plano terapêutico individualizado, porque nós profissionais da área da psicologia, a gente também tem que apresentar um plano terapêutico individualizado. E eu tenho que apresentar um tempo também para essa família. Olha, de acordo com esse perfil, com a avaliação dele, em 6 semanas ele tem que estar fazendo isso, ele tem que estar fazendo aquilo. Eu tenho que ter objetivos claros. E se eu não tiver isso... É buscar um bom profissional. Exato. É. O profissional que está tendo o teu filho, ele não... Você vê que dessa conversa toda a gente pode resumir algumas coisas, tipo rever a capacitação docente, né, a formação dos professores, o planejamento, né, para a criança que tem algum tipo de deficiência, tem que ser um planejamento diferenciado para atender. A forma de avaliação também tem que ser diferenciada. Se você não passar por essas questões aí, você não vai estar fazendo nada. Não é só mudar o nome do paciente no laudo. Exatamente. Lá pra frente, né? Tem todo um conjunto de ações, de estratégias que a escola tem que fazer. O PEI, que é da escola, né? Ele precisa também ter esses objetivos que os profissionais terapêuticos têm. Eu quero que o meu aluno reconheça números de 0 a 5, como o exemplo que eu dei. Quanto tempo que eu vou trabalhar com? Que estratégias que eu vou utilizar de acordo com o perfil dele, né? E como que eu vou avaliar se ele aprendeu? É a mesma, a lógica é a mesma. Se não funcionou daquela forma, vai ter que achar uma Vai outra ter que achar forma uma de outra funcionar. forma. Que vai ter que funcionar, né? Tem mais perguntas, Temos Cláudia? mais uma pergunta da Mônica Tavares, psicóloga também. Além do professor auxiliar, no contexto escolar, né, quais seriam os profissionais que deveriam ou poderiam acompanhar as crianças e adolescentes com esse atraso no neurodesenvolvimento dentro da escola, no contexto escolar? Um professor auxiliar? Na verdade, a experiência nossa ali do colégio, que é um colégio particular, nós tínhamos o segundo professor, né? E tínhamos uma psicóloga e a equipe pedagógica da escola. E o AE também, que era um suporte. E aí a sala multimeios ali. E todos esses profissionais, juntamente, era feito o trabalho que era capitaneado primeiro foi pela consultoria da professora aqui, da psicóloga, e a Ingrid fazia. Vocês tiveram várias reuniões. Mas era uma equipe multidisciplinar, né? Para poder trazer os resultados esperados. Uma educadora especial. Hoje a gente já tem essa formação, né? Essa especialização, né? A equipe terapêutica, uma psicopedagoga, né? Hoje, a equipe terapêutica que acompanha também essas crianças fora, né? Também ter esse contato direto com a escola. E a escola, médico, né? O médico ainda. E a escola ser receptiva, né? Porque muitas vezes eu confesso para vocês que a gente tem, por incrível que pareça, no ano de 2024, nós somos impedidos muitas vezes de entrar na escola, de ter essa abertura, né? Até mesmo de fazer avaliações, né? Que a gente precisa no ambiente escolar, porque no ambiente clínico não tem como a gente fazer, por exemplo, avaliar as habilidades sociais, né? Então, hoje a gente tem... Mas aí, né, Andréia, já seria a mesma questão do buscar um bom profissional. Aí vai também, os pais têm que estar, né, atentos para isso. Se a escola impede nessa possibilidade, você tem que ver um outro caminho, né? Muito bem.
A conversa está muito boa, acho que nós poderíamos ficar aqui por um bom tempo, né? Nossa. Certeza. Eu acho que fomos muito felizes e inspirados. Eu acho que Deus coloca pessoas boas no nosso caminho. E a Ilse foi uma delas, e você, André, também foi uma delas. Então, que Ele colocou no nosso caminho, e espero que, através desse programa, também seja colocado na vida dessas famílias que nos assistem, né? Que as dores dos seus corações, o sofrimento, as angústias, tudo isso que é o grande objetivo nosso estar aqui hoje, é levar o conhecimento, levar a informação, né, para esses pais, para essas mães, educadores, por que não, né, escolas, gestores, então tudo isso. Gostaríamos como a parte final, quem se sentir à vontade primeiro, pode ficar bem à vontade, uma história que inspira. Ilse, Andréia, que sirva de inspiração para quem está nos assistindo. Eu tenho, para mim, sempre que me acompanha, eu tenho grata lembrança de 2 professoras. Eu tive professoras fabulosas, mas 2 especialmente, elas eram irmãs. A minha professora de primeiro ano, que era a dona Ana, era uma mulher miudinha, mas ela nem se falava em processo sócio-histórico da educação, nada. E eu penso nela e lembro como aquela mulher estava anos-luz na frente. Quando ela nos alfabetizou, como ela trazia coisas concretas, como ela fazia a gente enxergar, como ela desenhava no quadro, como ela usava coisas. Uhum. A mulherzinha era mamada, assim. E aí, eu sempre fui uma criança tímida. Quando comecei assim, ainda sou hoje. E quando eu comecei na escola, eu era muito encolhida, assim. E ela disse, tinha o quadro negro e eu não conseguia fazer o número 3. E ela disse, vai lá, querida, pega um giz e vai tentando lá no quadro, até você assentar. Vai que você consegue, ela disse. E eu fui e fazia aquele 3, saía um N, não saía o 3. Quando saiu um 3, mais ou menos parecido com 3, ela fez uma festa para mim. E para entender que a linha eu tinha que escrever na linha, eu achava que no caderno de linguagem tinha que fazer a letra daquele tamanho, das 2 linhas. Vai que você consegue, ela sempre dizia para mim. E até hoje, quando alguma coisa me vem, eu lembro dela. Vai que você consegue, sabe? Então, eu tenho, assim, ela já faleceu, mas eu tenho, assim, uma gratidão, assim, amorosa com aquela professora, porque ela mudou a minha vida e fez eu olhar sempre para mim e dizer, eu consigo, porque a professora disse que eu consegui, eu consegui. E a irmã dela, eu acho que era da vibe da família isso. A irmã dela era professora de português e ela mandava fazer redação. E ela percebeu que eu gostava de escrever. Então, ela pegava as redações e ela fazia um ritual quando ela entregava. Ela entregava a redação, ela não dizia de qual aluno que era. Ela lia a redação que você escreveu, o texto que você produziu. E ela dizia para os coleguinhas, o que vocês acharam? Mas ela não dizia que era teu, né? E a gente dizia, quando ela dava aula de redação, eu dizia, eu vou fazer o melhor texto da minha vida. E eu tenho um amor por escrever hoje, graças a essa professora. Que linda essa Então, história. são as minhas Bonita histórias de vida que eu acho que me fizeram muito eu me definir como profissional. Exatamente isso que eu ia falar. Então, você se inspirou e reverteu isso em ações para a vida e nós somos uma das pessoas que foram beneficiadas com as tuas ações de generosidade e atenção, né? Obrigada. Eu sentia muito amor na paciência dela, sabe? Então, me inspirou pro resto da vida, de fato. Que lindo. Que bonita história. Olha, eu tenho que dizer que todos me inspiraram na minha vida. Eu tenho uma história com todo mundo, né? Sempre, todos que passaram, minhas professoras, meus alunos principalmente, né? Eu sempre fui muito de nunca me acomodar com a zona de conforto, né? Fui muitas vezes até criticada, negligenciada nos ambientes que eu acabei participando, né? Porque, lá vem ela que vem complicar e, né, e fazer coisa diferente, né?
todos os meus alunos que tiveram dificuldades me inspiraram. Eu sou o que eu sou hoje. E eu sei que eu fui por esse caminho por causa deles. E porque eu sei que eles precisam muito. Então, todos eles me inspiraram. Mas, assim, dentro da área da psicologia, a minha primeira paciente me inspirou muito. Uma adolescente que teve algumas questões de saúde muito sérias, acabou ficando fora da escola durante 2 anos, né? Esses 2 anos ficou hospitalizada numa UTI. Então, depois que ela saiu, ela precisou de muita reabilitação, né? E eu lembro que eu estava fazendo pós-graduação em psicopedagogia e junto a formação em neuropsicologia. Então, quem eu avaliei foi a minha primeira avaliação neuropsicológica. Eu lembro que eu parei quando eu tive que dar esse resultado. Eu vou chorar. Pode Fique à chorar, vontade. permitido. Eu parei no meio do caminho porque eu tinha que dar esse resultado da avaliação na escola, né? E eu senti a grande responsabilidade que eu estava tendo naquele momento, né? E o quanto eu ainda precisava aprender. E eu disse assim para mim, Andréa, por que você foi inventar isso? Você é professora, você já é formada, você já tem tantos anos de sala de aula, o que você foi inventar de fazer outra faculdade, de fazer outra formação, de ir por esse caminho, né, da neuropsicologia, e agora você tem que dar resultados lá na, né, avaliação. E o que eu gosto muito é que eu não quero só avaliar, eu também preciso trabalhar com a intervenção, né? Porque dá um resultado, né? Você dá um resultado, tá? E daí depois, o que a família faz, né? Então, eu lembro que eu parei na frente da cantina escolar. Eu lembro do lugar onde eu parei o carro. Tive até uma crise de choro, porque eu disse, o que eu tô inventando moda, né? Eu podia estar muito bem, sem precisar estudar mais, precisar ter Tava mais na tua zona de conforto. responsabilidade, né? Mas eu respirei, fui. E, assim, anos depois eu vi que valeu a pena essa reabilitação, valeu a pena as modificações que a gente pediu para fazer na escola, valeu a pena eu, junto com ela, procurar um ensino superior que ela pudesse, dentro da capacidade que ela tinha, prestar um vestibular. E eu recebi uma foto dela que ela estava se formando, né? Que legal. Isso para mim, Bonito né? isso, E né? ela mandar a foto que ela dedicava àquela caminhada, né? Não existe nada, né? Eu ver que ela conseguiu se formar, que ela conseguiu chegar no ensino superior, né? E que hoje ela está trabalhando, ela está no mercado de Que trabalho. bonita história. Lindo, lindo. Né? Então, para mim, valeu a pena sair da minha zona de conforto. Sempre vale a pena. Sempre vale, né? E graças a Deus você saiu. Porque assim nós pudemos te conhecer e contar com a tua ajuda, né? 2 lindas histórias, onde muito amor envolvido, né? E que faz a grande Com diferença. certeza. É a grande Sem diferença. amor, a gente não consegue fazer nada. É a grande diferença. Muito bem. Consegue até eu me emocionei. Que bom, Vidal. Bem bacana tudo isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, as pessoas que tornaram possível, né, que fosse realizado esse primeiro episódio nosso de muitos que virão, né? A Daniela Tombini é a nossa cidadã honorária recentemente de Caçador. Muito obrigado. A Liberté Clínica Integrada, a Ingrid Serou, muito obrigado. A nossa amiga aí que também fez parte aqui da nossa conversa, né? E a Fábrica de Estofados do meu amigo Marcos Ardo, lá com 27 anos de experiência. Muito obrigado que contribuíram, né, com essa realização do nosso primeiro podcast. Histórias que inspiram, muito bonitas histórias. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração. Não vou começar a chorar, senão a emoção já contagiou o ambiente aqui. Não vou falar. Ilse, muito obrigado mesmo, de coração. Você é uma pessoa que está eternizada no coração da nossa família. Você faz parte da história. Isso, tenha certeza, como a história que você contou, você vai ser a inspiração para frente na vida dos nossos filhos, enfim. Andréia, você também é uma pessoa fantástica que tem a tua missão, né? Tão nobre, né? De dar o conforto e dar a história linda que você contou. Não precisa falar muita coisa.
Muito obrigado de coração. Veio lá de Chapecó, né? Prontamente aceitou o desafio, né? Coragem e vir e participar com a gente. Muito obrigado. Cláudia, não sei se quer... Sim, eu quero agradecer a Ilse imensamente por hoje, por ter vindo aqui, vencido a timidez, né, Ilse? Já passou já isso. Agora já passou. Agradecer imensamente de coração por ter aceito nosso convite e por tudo que você sabe que você fez por nós, na nossa história, né? Sou imensamente grata a você, sempre, como a André falou. E a Andréia, também de sair de lá da cidade dela, vir aqui, né, para participar, de acreditar no nosso projeto, de fazer parte dele. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada também pelo apoio que você sempre nos dá com as nossas dificuldades, com as nossas caminhadas, né? Sou imensamente grata também a você por tudo que você fez. E vocês estão de parabéns, né, isso, por esse projeto, que ele tenha ainda muitos outros episódios, porque a gente precisa disso, né? Acho que as pessoas precisam desse espaço para compartilhar informações. A ideia é fantástica. Vocês estão de parabéns e eu é que agradeço, assim, eternamente. Vocês também fazem parte da caminhada. E eu também, obrigada por topar estar aqui hoje junto conosco, né, aqui comigo. E você também faz parte dessa caminhada, dessa vida, né, de todo esse processo aí. A gratidão, assim, é um sentimento bem bacana. Eu tenho, porque no início eu não sabia nem por onde começar e eu fui me socorrer com a Andréia, porque eu disse, por onde que a gente vai, né? E ela foi dando os passos, foi assessorando e a gente só conseguiu fazer esse trabalho porque teve esse anjo, assim, atrás, dando todo o respaldo. A Ingrid também, eu preciso dizer aqui, que foi uma pessoa, assim, que fez a diferença no AE do Colégio de Aplicação. E agradecer essa oportunidade de trazer minha simples experiência aqui, mas que eu também guardo no coração aí todas aquelas crianças que a gente pôde fazer alguma coisa diferente na vida deles. É tão bonito isso, né? Fazer parte e mudar, né? Então, a gente tudo é bacana. Então, você que gostou, né, desse episódio, não esqueça, então, de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, compartilhar, deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós. E não vai ficar por aqui, teremos o próximo episódio e o título vai ser O Desafio das Famílias com Crianças que Possuem Atraso no Neurodesenvolvimento. Então, prepare o seu coração e as emoções, que histórias que inspiram é carregado de emoções e histórias inspiradoras. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.